Já reparou como às vezes acordamos com o coração apertado, carregando um medo silencioso que tenta ditar o ritmo do nosso dia? Essa sensação pode até parecer comum, mas não precisa ser a regra da sua vida. Existe uma chave escondida na palavra de Deus capaz de virar essa página. Uma oração simples, porém poderosa, que desperta coragem onde antes havia covardia. O versículo de 2 Timóteo 1:7 nos lembra de algo que muitos esquecem. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E quando essa verdade é trazida para o coração logo pela manhã, tudo muda. Os pensamentos se alinham, a fé se fortalece e as batalhas diárias deixam de ser um fardo para se tornarem oportunidades de vitória. Talvez você esteja cansado de viver paralisado, sempre desconfiando se é capaz de dar o próximo passo. Talvez a insegurança esteja roubando seus sonhos, suas decisões e até suas relações. Mas hoje eu quero te mostrar como a coragem pode se tornar sua companheira inseparável. E não é uma coragem vazia, mas aquela que nasce da fé e do amor que vem do Senhor. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui não é apenas uma reflexão bonita para ouvir e esquecer. É um convite para experimentar transformação real. Imagine começar o dia com a mente em paz, o coração cheio de fé e a certeza de que você não está sozinho. É disso que se trata essa oração. Ativar dentro de você o poder que Deus já colocou em suas mãos. Então, antes de continuar, eu já te peço, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser justamente a palavra que vai salvar o dia dessa pessoa. E mais, eu quero te desafiar a escrever nos comentários uma declaração de fé. Escolha uma palavra simples, mas poderosa. Escreva Amém. Isso vai ser como um compromisso público, uma semente plantada no espiritual, mostrando que você está decidido a vencer o medo e caminhar em coragem. O medo é como aquele visitante indesejado que chega sem avisar e tenta se instalar na sala de estar da nossa mente. Ele começa pequeno, mas logo toma espaço, sufocando sonhos e apagando a chama da coragem. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque a insegurança gritou mais alto? Essa covardia silenciosa parece nos proteger, mas na verdade rouba a chance de experimentar coisas novas. Pense nas oportunidades que já escaparam por causa do medo. Talvez uma entrevista de emprego, uma conversa importante ou até uma mudança de vida que exigia dar um passo de fé. O medo, quando não enfrentado, se disfarça de prudência e engana. Ele diz, melhor não arriscar. Só que no fundo, não é equilíbrio, é paralisia. E paralisia não gera vitória, apenas estagnação. A insegurança é como um ladrão noturno. Chega de mansinho, tira a confiança e vai embora, deixando apenas frustração. Já notou como ela sempre aparece quando você está prestes a avançar? É nesses momentos que a covardia tenta travar suas decisões, como se fosse mais forte que o poder que existe em você. Mas a verdade é que, por trás do medo, sempre existe uma mentira que precisa ser desmontada. É engraçado como criamos filmes na cabeça, não é? Muitas vezes, o medo que sentimos nem corresponde à realidade. É como se nossa mente fosse uma produtora de terror, capaz de inventar monstros que não existem. A coragem não elimina a prudência, mas mostra que viver travado não é solução. Amor por si mesmo, fé no que Deus promete e equilíbrio nas escolhas são antídotos contra essa prisão invisível. Já percebeu como o medo tem o poder de manipular? Ele pode nos convencer de que somos fracos, quando na verdade só precisamos dar o primeiro passo. É como aprender a nadar. Você só descobre que consegue quando entra na água. O mesmo vale para decisões na vida.
Quando o coração se enche de fé, a covardia perde força e a coragem mostra que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. O curioso é que o medo costuma aparecer mais forte quando estamos prestes a viver algo grande. É como se ele fosse o porteiro da porta das oportunidades. A covardia grita, volta, mas a fé sussurra, vai, eu estou contigo. Amor e poder não convivem com a paralisia, eles impulsionam. E o equilíbrio, ele ajuda a discernir quando dar um passo de coragem e quando esperar o tempo certo. Talvez você se veja exatamente nesse dilema, cheio de sonhos, mas travado pela insegurança. A boa notícia é que esse estado não precisa ser permanente. O medo pode até bater a porta, mas não precisa encontrar lugar para morar. O poder de decidir já está em você, e cada passo de fé afasta a covardia. Esse é o ponto de partida para o que vamos explorar no próximo tópico, onde a promessa de Deus revela uma nova forma de encarar a vida. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele deixou uma verdade que ecoa até hoje. Não fomos feitos para viver dominados pela covardia. Esse espírito de medo que insiste em nos cercar não vem de Deus. Pelo contrário, ele nos presenteou com poder, amor e equilíbrio. Essa promessa não é apenas um versículo bonito para decorar, é um manual de sobrevivência para enfrentar os dias mais difíceis da vida. Se observarmos bem, cada palavra dessa promessa tem um peso especial. O poder nos dá ousadia para agir, o amor nos guia para não nos tornarmos duros ou egoístas, e o equilíbrio mantém tudo no lugar certo. Deus sabia que enfrentaríamos lutas internas, por isso nos equipou com ferramentas espirituais que vão muito além da força humana. É como receber um kit de sobrevivência do céu para enfrentar os desafios diários. O detalhe é que essa promessa precisa ser ativada. Não adianta deixar o versículo guardado em um quadro na parede se o coração continua refém do medo. A fé funciona como uma chave. Quanto mais a usamos, mais abrimos portas que a insegurança tentou trancar. Imagine acordar e, antes de qualquer preocupação, declarar em voz alta: eu não recebi espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso muda o ambiente. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante de uma situação e pensou em desistir? Esse é o momento perfeito para lembrar da promessa. Deus não nos chamou para retroceder, mas para avançar com coragem. O medo tenta nos diminuir, mas a palavra nos lembra de quem realmente somos. Quando essa identidade é firmada, não importa o tamanho da batalha, porque já sabemos que não lutamos sozinhos. Vale lembrar que poder sem amor pode virar arrogância, e amor sem equilíbrio pode virar ingenuidade. É por isso que Deus nos deu os três juntos. Ele sabia que precisávamos de coragem para agir, de amor para guiar nossas atitudes e de equilíbrio para não nos perdermos no caminho. Esse trio é como um tripé. Se faltar uma perna, tudo desmorona. Mas quando estão juntos, sustentam qualquer jornada. Um exemplo simples: pense em alguém que vai começar um novo projeto. Sem fé, o medo diz: você não vai conseguir. Mas quando a promessa de 2 Timóteo 1,7 é lembrada, a pessoa encontra coragem para dar o primeiro passo, amor para lidar com quem está ao redor e equilíbrio para ajustar o ritmo da caminhada. É assim que a palavra deixa de ser teoria e se torna prática. Essa promessa não é apenas para os fortes na fé ou para os líderes espirituais. Ela é para todos. Para você que luta em silêncio, para quem chora sem ninguém ver, para quem já quase desistiu. O espírito de covardia pode até tentar se aproximar, mas a verdade é que você já carrega dentro de si o poder, o amor e o equilíbrio que vem de Deus. E é exatamente isso que abre caminho para a escolha que veremos no próximo tópico: a fé sobre o medo. A vida é feita de escolhas, e entre todas elas, existe uma que muda completamente o rumo de qualquer história. Escolher a fé em vez do medo. Essa decisão não é apenas um pensamento bonito,
mas um posicionamento prático diante da vida. Quando a insegurança tenta gritar mais alto, é a fé que nos dá coragem para ouvir a voz de Deus e calar as vozes internas que paralisam. O curioso é que o medo sempre tenta se apresentar como o caminho mais seguro. Ele sussurra: não faça, vai dar errado. Já a fé fala com firmeza: confie, Deus está no controle. No fundo, é como escolher entre viver em uma prisão confortável ou arriscar a liberdade para voar mais alto. A covardia pode parecer proteção, mas só a fé abre espaço para o poder e o amor transformar em nossa realidade. Escolher a fé não significa ignorar os riscos ou fechar os olhos para os problemas. Significa acreditar que, apesar deles, Deus continua guiando cada passo. É como andar sobre as águas. Pedro não desafiou a lógica por ser corajoso demais, mas porque decidiu acreditar na palavra de Jesus. Fé é isso, sair do barco, mesmo quando o vento sopra forte, sabendo que não estamos sozinhos. Muita gente espera sentir coragem primeiro para depois agir, mas na prática, a ordem é inversa. Primeiro você age em fé, depois a coragem aparece. Pense num aluno que vai apresentar um trabalho. O nervosismo é real, mas quando ele começa a falar, percebe que consegue. Assim é na vida espiritual. A fé nos empurra a dar o primeiro passo e o equilíbrio nos ajuda a seguir sem tropeçar. E sabe o que fortalece essa escolha? O amor. Quando lembramos que Deus nos ama e deseja o melhor para nós, fica mais fácil calar a voz da insegurança. Afinal, o medo paralisa, mas o amor lança fora todo o temor. Amor gera confiança, confiança fortalece a fé, e a fé nos dá coragem para enfrentar qualquer covardia que tente roubar nossa paz. Claro, não é sempre simples. Às vezes, a insegurança parece um gigante gritando na nossa frente, mas é justamente aí que a fé mostra seu poder. Escolher crer é como acender uma luz em um quarto escuro. Os monstros perdem a forma e o que parecia assustador se mostra menor do que imaginávamos. A fé não elimina desafios, mas nos dá clareza para enfrentá-los com equilíbrio. Essa escolha diária de ouvir a voz de Deus acima das dúvidas nos coloca em movimento. E cada vez que optamos pela fé, enfraquecemos o poder do medo. É como um músculo. Quanto mais treinamos, mais forte fica. Decidir pela fé é dizer sim ao futuro que Deus preparou e não à paralisia da insegurança. E essa decisão nos prepara para algo essencial: aprender a entregar os medos através da oração, como veremos no próximo ponto. Chega um momento em que não basta apenas refletir sobre o medo, é preciso entregá-lo. A oração de renúncia à covardia é um ato de coragem e fé, porque exige abrir o coração diante de Deus e admitir nossas fragilidades. Não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é reconhecer que sozinhos não conseguimos vencer. É nessa entrega que o poder de Deus se manifesta. Imagine colocar todos os seus medos em uma caixa e levar até os pés do Senhor. Nessa oração você diz: Pai, eu não quero mais carregar isso. É simples e profundo ao mesmo tempo. Pode ser feito em silêncio, no quarto ou até em voz alta durante a caminhada. O importante é que seja sincero. O amor de Deus não exige palavras bonitas, mas verdade. O ato de orar assim cria um ponto de virada. A cada palavra, você declara que a covardia não tem mais domínio sobre a sua vida. Ao entregar a insegurança, abre espaço para que a fé ocupe o lugar do medo. E quando a fé entra, a coragem floresce. É um processo contínuo, como trocar roupas velhas por novas, até que o coração esteja totalmente revestido de confiança. Essa oração pode começar de forma simples. Senhor, eu renuncio ao medo que me paralisa. Eu entrego minhas inseguranças e recebo o teu poder, o teu amor e o teu equilíbrio.
Perceba como essas palavras carregam vida. Elas alinham sua mente com a promessa de 2 Timóteo 1:7. Cada vez que você declara isso, a fé se fortalece e a coragem encontra lugar para crescer. É importante lembrar que a oração não é um monólogo, mas um diálogo. Enquanto você fala, Deus responde. Muitas vezes, não com uma voz audível, mas com paz no coração. Essa paz é o sinal de que Ele recebeu seus medos e está cuidando de tudo. É como se Ele dissesse: "Filho, descansa, porque eu já estou no controle." Isso basta para transformar a insegurança em confiança. Renunciar à covardia também significa não aceitá-la de volta. É comum orarmos e logo depois retomarmos as preocupações como se nada tivesse acontecido. Mas fé é insistência. Quando a voz da insegurança tentar voltar, repita a oração, declare a promessa e lembre-se do amor que lança fora todo medo. Assim, o equilíbrio se torna parte natural da sua vida. Essa prática diária de oração não só fortalece a fé, mas também ensina a viver em dependência de Deus. E quanto mais dependemos dele, mais percebemos que o poder não está em nossas mãos, mas nas mãos dele. Essa é a chave para o próximo passo. Entender que poder, amor e equilíbrio formam a base sólida da vida cristã e nos capacitam a viver com coragem verdadeira. Viver a fé cristã é muito mais do que frequentar cultos ou repetir versículos. É carregar dentro de si 3 pilares que moldam nossa forma de agir: poder, amor e equilíbrio. O poder nos dá coragem para enfrentar desafios. O amor nos impede de usar essa coragem de forma errada. E o equilíbrio garante que não sejamos levados pelos extremos da vida. Quando esses 3 caminham juntos, a vida ganha sentido. Coragem sem arrogância é fruto do poder aliado ao equilíbrio. Não é sobre sair atropelando pessoas ou impondo opiniões, mas agir com firmeza quando necessário. Um exemplo simples: tomar uma decisão difícil no trabalho ou na família. É preciso ousadia, mas também humildade. O poder de Deus nos fortalece, enquanto o amor nos guia para não ferirmos quem está ao redor. O amor que transforma é outro ponto essencial. Não é aquele amor raso que depende de emoções passageiras, mas o amor que vem de Deus e nos ensina a enxergar o próximo como Ele enxerga. Esse tipo de amor expulsa a covardia, porque nos lembra que não estamos sozinhos. Ele dá coragem para perdoar, para recomeçar, para abraçar de novo quem nos magoou. O equilíbrio, por sua vez, é a sabedoria prática que precisamos no dia a dia. Sem ele, o poder pode virar orgulho e o amor pode virar permissividade. O equilíbrio nos ensina a dizer sim quando é hora de avançar e não quando é preciso recuar. É como um maestro que rege a orquestra da vida, mantendo cada instrumento no tempo certo. E quem coloca esse maestro em ação é a fé. Esses 3 elementos também se manifestam em pequenas atitudes. Quando você ora antes de uma decisão, está exercendo equilíbrio. Quando escolhe amar alguém que te feriu, está vivendo o amor que transforma. Quando encara uma situação difícil sem se deixar dominar pelo medo, está acessando o poder que Deus já colocou em você. É simples, mas profundamente eficaz. Se pararmos para pensar, veremos que muitas quedas na caminhada cristã acontecem quando tentamos viver apenas com um desses pilares. Poder sem amor nos torna duros. Amor sem equilíbrio nos torna vulneráveis. Equilíbrio sem poder nos torna passivos. É a união dos 3 que forma um cristão maduro, capaz de testemunhar a fé com coragem, mas sem perder a ternura. E quando entendemos isso, passamos a enxergar a vida com outros olhos. Não se trata mais de lutar contra o medo sozinho, mas de usar as ferramentas que Deus já nos deu. Poder, amor e equilíbrio não são apenas conceitos, são armas espirituais para vencer a covardia.
E é justamente isso que nos leva ao próximo passo: transformar essa verdade em ação diária, testemunhando com ousadia e confiança. Chega um momento em que não basta apenas ouvir a palavra ou refletir sobre ela. É preciso viver. O convite aqui é simples, mas poderoso: transformar fé em prática. A coragem não é um sentimento que aparece do nada, mas uma decisão diária de se posicionar. O medo pode até tentar voltar, mas quando você escolhe agir com poder, amor e equilíbrio, ele perde força. Testemunhar com ousadia não significa pregar em praça pública necessariamente. Pode ser no trabalho, ao escolher agir com honestidade, quando todos preferem atalhos. Pode ser na família, ao perdoar quando todos esperam ressentimento. O testemunho verdadeiro é aquele que mostra, na prática, que a fé venceu a covardia e que o amor é mais forte que a insegurança. Colocar essa palavra em ação também exige pequenas escolhas diárias. Que tal começar cada manhã declarando em voz alta: eu tenho poder, amor e equilíbrio em Cristo? Essa prática simples muda sua mentalidade e prepara o coração para enfrentar qualquer desafio. A fé cresce quando é exercitada, e cada declaração é como um treino espiritual contra a covardia. Outra forma de viver essa palavra é não se calar diante de oportunidades de ajudar alguém. Muitas vezes a timidez ou o medo nos impedem de estender a mão, mas cada gesto de amor é um testemunho vivo. Quando você se dispõe a ouvir, aconselhar ou simplesmente estar presente, está mostrando que a coragem de Deus age em você. O poder se manifesta em atitudes de amor. O equilíbrio também faz parte desse convite. É fácil confundir ousadia com imprudência, mas viver com sabedoria significa saber quando avançar e quando esperar. O Espírito Santo nos guia nesses momentos, mostrando o caminho certo. Fé, coragem e equilíbrio andam juntos. O resultado é uma vida que inspira outros a também abandonarem a covardia. Talvez você pense: mas eu ainda sinto medo. E tudo bem, sentir medo é humano. O que não podemos é deixar que ele comande nossas decisões. O convite é justamente esse: escolher a fé apesar do medo. É nesse ponto que Deus age, multiplicando coragem onde parecia não haver nada. Assim, a covardia é substituída pela ousadia de quem confia plenamente no Senhor. Viver essa palavra no dia a dia é um processo contínuo. Não acontece de uma hora para outra, mas passo a passo, decisão após decisão. O importante é não parar. Cada atitude de coragem abre caminho para novas experiências com Deus. E é nessa caminhada que descobrimos o poder real dessa promessa, encerrando o ciclo de medo e inaugurando uma vida de fé ativa. Depois de tudo o que vimos, fica claro que o medo até pode tentar nos acompanhar, mas não precisa ser o dono da nossa história. O poder, o amor e o equilíbrio são presentes de Deus para que possamos viver com coragem e fé, sem ceder à covardia. Mas a pergunta que fica é: como você vai aplicar isso amanhã, quando acordar? Será que vai permitir que a insegurança dite o ritmo do seu dia? Ou vai escolher confiar em Deus e caminhar em coragem? Pense nas áreas da sua vida que ainda estão travadas. Que decisão você precisa tomar, mas vem adiando por medo? Talvez seja a hora de dar o primeiro passo de fé e provar que a coragem nasce quando a confiança está no Senhor. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. É escolher viver em fé, sabendo que o amor de Deus já lançou fora todo temor. Então, pergunte a si mesmo: em que situações eu posso testemunhar essa verdade hoje? O que posso fazer, ainda hoje, para viver de forma mais ousada e confiante? Se essa mensagem falou com você, não deixe para depois. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Cada palavra aqui é um convite para fortalecer sua fé e caminhar com mais confiança. E lembre-se, você não precisa enfrentar nada sozinho, porque Deus já te capacitou com poder, amor e equilíbrio.